Oh, meu Deus. Dá um enfeitezinho aqui na minha cuia. Feito pra mim uma nota de 100. Pronto. Já deram o play nisso aqui? Oh, olá, pessoal, tudo bem? Segundo ano. Prontos para uma DR com Kant. Quem fala com vocês é Donald. Estou aqui para conversarmos brevemente, talvez nem tão breve assim, sobre qual é o meu melhor ângulo? Aqui. Brevemente sobre, nem tão breve assim, talvez, sobre Kant. E uma postura que vai tentar estabelecer a síntese entre empirismo e racionalismo. Então vejam só. Quem foi Immanuel Kant? Immanuel Kant, tá? Nasceu na Alemanha, né, na Prússia, tá? E ele faz parte de um contexto histórico bastante conhecido já por vocês, queridos alunos, a Ilustração, o século das luzes, tá? Então Kant ele faz parte desse contexto dos enciclopedistas, né? Não que ele tenha feito parte dos autores, não, mas ele faz parte desse contexto onde o homem ele requer a prerrogativa racional, né? O homem ele começa a entender que a sua razão ela é motivadora da sua independência. Ele não precisa de uma instância superior para o gerir. Ele, através da sua razão, consegue fazer isso. E nessa perspectiva, Kant ele compõe uma teoria do conhecimento que é conhecida como criticismo. Por que criticismo? Porque Kant ele busca estabelecer uma síntese, como eu havia mencionado antes, entre as duas correntes de pensamento que vigoravam até então e que estavam conflitantes: o racionalismo e o empirismo. Por quê? Porque o racionalismo ele privilegiava a forma. O que eu quero dizer com privilegiar a forma? O racionalismo ele privilegiava a ideia, ele não privilegiava a matéria, mas a forma, a ideia que define a coisa, um elemento abstrato e racional. O empirismo, por sua vez, beneficiava a matéria, pois o conhecimento ele advém do estudo da coisa, da matéria. Muito bem. Desta forma, Kant ele busca estabelecer essa síntese justamente dizendo que matéria e forma não são elementos opostos, não são contraditórios. No processo do conhecimento, para Kant, nós temos que aceitar as duas possibilidades, ou os dois elementos. Tá? Então vejam só, como é que ele faz isso? Para Kant, todo conhecimento ele começa pela experiência, mas ele não se dá com a experiência. Todo conhecimento para Kant começa com a matéria, mas não se finda na matéria. Então Kant ele vai propor em sua concepção criticista, né, né, que o conhecimento ele inicia pela matéria, pela experiência que eu tenho com a coisa, mas ele necessita de algo mais. Ele necessita também da forma. Ele necessita também do elemento racional, do elemento formal.
Como é que ele pensa esse elemento formal? Aí ele vai propor as categorias da sensibilidade e do entendimento. Paridade. Tá? E o que seria as categorias da sensibilidade e do entendimento? O que Kant está querendo dizer aqui é que existem em nós estruturas que ele vai denominar de a priori. Ou o que é uma coisa a priori? A priori é aquilo que vem antes da experiência. Então Kant vai dizer que existem em nós estruturas a priori, ou seja, estruturas que existem antes de qualquer experiência. E essas estruturas elas são fundamentais, essenciais, necessárias para que se constitua conhecimento. Essas estruturas, a priori, elas são classificadas como sensibilidade e entendimento. As formas ou as categorias a priori da sensibilidade são duas: espaço e tempo. Essas duas noções, essas duas perspectivas, para Kant, elas são a priori. Por quê? Porque elas não requerem a experiência. Elas existem no indivíduo antes de qualquer experiência. Ou seja, as noções de embaixo, em cima, ao lado, antes, depois, elas são categorias a priori da sensibilidade. Por quê? Porque essas categorias elas me dão uma noção clara da onde eu coloco a materialidade. Veja só, eu vou estabelecer o conhecimento desse objeto aqui, que é material, mas para conhecer esse objeto aqui, que é material, que eu vou fazer a experiência, as minhas categorias a priori de espaço e tempo vão atuar nele, e o conhecimento ele vai se formar a partir dessa atuação das categorias de espaço e tempo. O lápis está em cima do computador, o lápis está ao lado da cuia. Eu peguei esse lápis agora e não antes. Entende? Então, o estudo, o conhecimento, ele se dá. Se eu quero conhecer o lápis para Kant, eu preciso pegar o lápis, a materialidade, empirismo, e estudar. Aqui vai começar o conhecimento. Mas quando... Mas eu não... Apenas tocando ele, pegando ele, o conhecimento não está pronto. Eu preciso que atue sobre esse objeto, sobre essa matéria, as formas a priori. Racionalismo. De espaço e tempo. E também, nessa perspectiva, a outra forma a priori, além das formas a priori de sensibilidade, são as formas a priori do entendimento, que é o que Kant vai delimitar ou definir como as categorias. Tá? Que categorias? A ideia de substância, por exemplo, e são várias, tá? Kant vai definir um monte, aqui vamos destacar só as principais. A substância, a causalidade e a existência. Ou seja, a priori na nossa mente, quando eu apanho esse lápis para estudar, para identificar o que ele é, eu parto do pressuposto de que ele
é uma substância, de que ele veio de algum lugar, ou que alguém fez, uma causalidade, e que ele tem uma existência. Então, essas categorias, elas são a priori, elas são categorias a priori do que ele vai chamar de entendimento. Se eu não tivesse essa categoria de entendimento, eu não ia entender que isso aqui existe. Demorou tanto tempo assim para alguém se pronunciar sobre isso. Tá? Então, o criticismo de Kant, justamente, ele vai abarcar toda essa perspectiva. Então, o criticismo do Kant vai juntar as ideias racionalistas e empiristas. Ela vai dizer, nem tudo que o empirista falou está certo, mas também nem tudo está errado. Nem tudo que o racionalista falou, mas também nem tudo está certo, mas também nem tudo está errado. Um pouco existe de certo num e um pouco existe de certo no outro. Então ele vai estabelecer esse balanço. O que existe de certo no empirismo? Todo conhecimento começa pela experiência, a matéria. O que existe de certo no racionalismo? Existem estruturas prévias, a priori, existem estruturas que antecedem a experiência. As formas, que são as estruturas a priori da sensibilidade, espaço e tempo, e do entendimento, que entre as muitas que existem, estão aí substância, causalidade e existência. Ok? Depois, tá? Uma outra compreensão do nosso amigo Kant é que nós não conhecemos a coisa em si. Nós conhecemos a coisa como ela se mostra para nós. Que vontade de parar a explicação por aqui, dar tchau para vocês e cobrar, mandar o professor Adriano cobrar numa prova. Desculpa, é que ri à toa, tá? Vamos lá, eu vou falar para vocês aqui. O que o Kant está querendo dizer? Não conhecemos a coisa em si. Conhecemos a coisa como ela se mostra para nós. Olha só, eu tenho aqui um objeto. Aqui, um objeto. Você sabe o que é esse objeto aqui? O que é isso aqui mesmo? Isso aqui é um corretivo? É um corretivo. Enfim. Espera um pouquinho. Vou pegar outro objeto aqui. Achei. Uma tesoura. Isso aqui é uma tesoura. Kant vai dizer, eu não conheço o objeto em si. Eu conheço apenas aquilo que se mostra para mim do objeto. Nós não conseguimos conhecer o todo do objeto. Nós só conseguimos conhecer aquilo que o objeto apresenta para nós. Tá? Nós não conseguimos conhecer a ideia total. Tá? Nós não conseguimos conhecer o objeto em si, apenas aquilo. O que ele vai dizer é que nós conhecemos o fenômeno. O fenômeno é aquilo que aparece para nós. Nós não conhecemos o nômeno, que é a essência da coisa. Que é aquilo que realmente identifica a coisa, que realmente caracteriza a coisa. Isso nós não conhecemos. Né? Então, basta-nos essa perspectiva, tá, do Kant. Basta nós entendermos essa isso que ele vai propor para nós aqui, tá? Mas o ponto central é a perspectiva de que ele estabelece uma síntese, ele busca estabelecer uma síntese entre racionalismo e empirismo. Ok, pessoal? Grande abraço para todos, tá? De longe, que não pode, quarentena, tá? E até mais. Pagando bem, que mal tem, eu volto aqui. Beleza. Foi bom, né? Foi bom minha aula, né? Foi bom, cara. Gostei da aula, meu.
Acho que agradei a galera lá. Sim, agradei? Sim, sim. Quê? Eu desliguei já, tá aqui desligado. Ah, né, aqui não tem que apertar F? Não! O que tem que apertar aqui?